Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, amém. Que Deus abençoe a nossa vida nessa manhã, que Deus venha dar a grande bênção, a grande vitória, o grande livramento, o grande escape. Aqui está muito frio, né? Mas, Jesus aquece nossos corações em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe o povo lá no hospital, que Deus venha abençoar as mulheres grávidas, que Deus, dá vitória para todas as pessoas doentes, que dá o grande livramento para os jovens, e que Deus dê saúde para vocês aí, em nome de Jesus, amém? Deus é contigo, tá, irmãozinho? Você que está aí no hospital, Deus já te deu a grande bênção, Deus já te deu a grande vitória, Deus já te deu o grande livramento e o escape em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, nós vamos meditar lá em 1 Samuel, versículo 3, amém? Graças a Deus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifestada. E sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Amém? Graças a Deus. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E ocorreu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna-se a deitar-se. E foi e deitou. Amém? Graças a Deus. E o Senhor tornou a chamar-se a Samuel. E qual se levantou e foi diante de Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu. Filho meu, torna-se a deitar-te. Eu quero dizer para os irmãos, quero dizer para as irmãs, que aqui era Deus que estava chamando a Samuel. Só que Samuel ainda não entendia a voz de Deus. Amém? Não era Eli que estava chamando a Samuel, era Deus. Amém? Graças a Deus. Então, às vezes Deus está te chamando aí, jovem. Às vezes Deus está te chamando aí, irmão, irmã, e você não está entendendo quem é que quer falar com você. É Deus quem quer falar com você e você não está entendendo. Amém? Por isso que nós temos que ficar ligados só no trono de Deus, ligado a Deus. Amém? Graças a Deus. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou chamar-se a Samuel pela terceira vez. Deus chamou a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou-se e foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Então entendeu Eli que Deus é que estava chamando a Samuel. Por isso Eli disse a Samuel: Vai e deita-te, e há que ser que te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele entendeu que era Deus que queria falar com Samuel. E disse a Samuel: Vai, jovem, deita de novo. Porque quando te chamar, você vai falar assim: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Graças a Deus. Então veio ao Senhor, pôs a Eli e disse: O chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse a Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse ao Senhor a Samuel: Eis-me aqui, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia
suscitarei contra Eli tudo quanto ele falado contra tua casa, começarei e acabarei. Porque Deus já tinha falado para Eli que era para Eli corrigir os seus filhos, porque os seus filhos ficavam na porta do templo, prostituindo e profanando as coisas de Deus, atrapalhando as coisas de Deus. Deus já tinha mandado Eli corrigir os seus filhos, e Eli não corrigiu. Então Deus chamou a Samuel e mandou Samuel falar com Eli, que Deus ia ter um tratado com ele. Amém? Graças a Deus, né? Glória a Jesus, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos escrevereis e não o repreendeu, porque não estava repreendendo seus filhos, né? Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Deus não estava aceitando nada mais de Eli, nem oferta de manjares, nada. Por quê? Porque os filhos dele estavam em pecado e Eli sabia e não o corrigia. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, né? Samuel conta a visão para Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão de Eli. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, amém? Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse-lhe ele: eis-me aqui. E ele disse qual a palavra que falou: peço-te que não ma encubras, assim Deus o te faça e outro tanto. Né? O negócio é o seguinte, tá? Resumindo a palavra de Deus, era para Eli corrigir seus filhos. Eli não corrigiu. Deus pegou e falou com Samuel, queria destruir a casa de Eli, porque Eli não corrigiu seus filhos, né? Aí veio, né, os filisteus e roubou a arca, levou a arca. Então, por causa do pecado de Ofni e Finéias, né, levou a arca. Então, quando chegou lá na guerra, lá, eles foram mortos, porque eles estavam bagunçando a casa de Deus. Eles estavam profanando dentro da casa de Deus. E Deus veio, destruiu os filhos de Eli. E quando Eli ficou sabendo, Eli sentou na cadeira. Quando ele foi sentar, ele também morreu. Caiu, entortou o pescoço para trás, caiu. Morreu também. Então, o negócio é o seguinte, nós temos que respeitar a casa do Senhor, porque a casa de Deus não é bagunça. A casa do Senhor é casa de Deus, é casa de oração. Amém? Porque senão Deus cobra de nós, Deus cobra dos nossos filhos. A gente está cansada de falar, né? A gente fala com as crianças, a gente fala com os jovens. A casa de Deus é casa de oração. A gente fala com os irmãos, a gente fala com os idôneos. A casa de Deus é casa de oração, não é casa de bagunça. Entra na casa de Deus, né? Quando colocar o teu pé na casa de Deus, fica ligada no Senhor. É para orar, é para buscar a face do Senhor. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu nesta manhã para ficar no teu coração, para que você venha meditar em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Grande é a tua bênção nessa manhã, grande é o teu livramento, grande é o teu escape. Que Deus confirme a grande bênção na tua vida. Que Deus, Ele vai te dar também uma palavra e Deus vai te dar o discernimento para que você venha fazer as coisas corretamente perante a Deus. Amém? Para que depois nós não venhamos pagar o pecado, né? Através, né? Como está aqui, Eli não corrigiu seus filhos, eles foram mortos e também o próprio pai. Amém? Que Deus fica, né? Que Deus fique no teu coração, que essa palavra está lá, está em 1 Samuel, versículo 3. Então,
é bom meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade, né? Tá aqui a palavra de Deus, tá, gente? Eu não tô falando nada de mim mesmo, não. Eu tô falando da palavra do Senhor. Nós temos que meditar na palavra de Deus dia e noite e orar. Mas não é só meditar e orar, tem que vigiar também, porque não adianta nem orar e não adianta jejuar, mas tem que vigiar. A vigilância em primeiro lugar. Então, eu não estou falando nada de mim mesmo, não. Brigue com Deus, tá? Não brigue comigo, não. Esta é a palavra do Senhor. E tem muitos jovens, né, que precisam ouvir essa palavra, porque Deus tem grandes bênçãos para você. Deus tem obra na tua vida, jovem. Amém? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.